Em 2023, bancos americanos arrecadaram 8,8 bilhões de dólares americanos em taxas de INSS e cheque especial de contas correntes pessoais. Não são contas empresariais ou carteiras de investimento, mas contas correntes comuns de quem já tinha pouco dinheiro no mês. As 4 palavras: eu gostaria de um estorno. Diga essas palavras ao atendente e você será direcionado para um processo bancário diferente de uma reclamação comum. Hoje vou te mostrar como recuperar todas as tarifas de devolução dos últimos 12 meses, como fazer essa ligação e a frase que muda tudo se eles recusarem. A tarifa média de devolução é de 35 dólares. Algumas pessoas acabam pagando 3 ou 4 dessas taxas em um ano difícil, sem nunca serem informadas de que poderiam simplesmente pedir o reembolso. Fiz essa ligação e funcionou de primeira. Existe uma etapa de escalonamento perto do final desse processo que a maioria das pessoas nunca chega a alcançar. É nesse momento que a maior parte do dinheiro é recuperada. Essa parte vem daqui a alguns minutos. Vale a pena esperar. INSS significa fundos insuficientes. A transação chega, seu saldo é insuficiente, o banco rejeita e ainda cobra pela rejeição. 35 dólares. Por isso, alguns bancos passaram a cobrar taxa diária de manutenção enquanto a conta fica negativa. Algumas dessas em um ano difícil. E você entregou 100 dólares, 140 dólares, às vezes mais, em taxas pelo ato de temporariamente não ter dinheiro suficiente. O que, se você parar e realmente olhar para isso, é um produto bem ousado para servir de base a uma linha de negócios. Os preços têm subido ultimamente. Supermercado, aluguel, contas, seguro, tudo aumentando ao mesmo tempo, apertando as pessoas por todos os lados de uma vez. Nesse contexto, 35 dólares não são triviais. E o que torna a tarifa INSS particularmente eficaz como mecanismo de receita é que ela pesa mais justamente no momento em que os clientes estão menos preparados para reagir. Quem é atingido 3 ou 4 vezes por ano não age por acaso, vive no limite. A tarifa os encontra e fica ali. Os bancos arrecadaram 8,8 bilhões de dólares dessa forma em um ano. Esse número caiu em relação aos anos anteriores não porque os bancos tenham mudado de postura, mas porque o Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor passou a aplicar multas grandes, tornando a situação desconfortável para os bancos. O Regions Bank pagou 141 milhões de dólares TD Bank, Santander e outros pagaram separadamente. A pressão regulatória está documentada e persiste. A maioria das instituições ainda cobra taxas. Existe um mecanismo para reverter essas taxas, presente e funcional nos principais sistemas bancários e vinculado a contas elegíveis. Isso simplesmente não é mencionado em conversas, a menos que você toque no assunto primeiro. Todo grande banco tem sistema interno de reversão por cortesia. Cada conta possui uma cota anual de isenção, 1 ou 2 reversões por ano para contas padrão, mais para clientes premium ou de longa data. Um atendente faz a reversão em menos de 2 minutos. O sistema sinaliza, registra a isenção e pronto. Os atendentes não recebem treinamento para falar isso, o foco é o oposto. Isso não é descuido em uma instituição que arrecadou 8,8 bilhões de dólares só nessa taxa em um ano. Aqui está a ligação, do começo ao fim. Antes de ligar, tem o extrato completo da conta dos últimos 12 meses. A visualização resumida que a maioria das pessoas vê quase sempre omite os detalhes das taxas item por item. Registre cada cobrança de INSS com data e valor. Ter essa lista mostra que você não fica esperando o atendente fazer as contas e já sinaliza na primeira frase que você se preparou. Esse enquadramento faz diferença antes mesmo de você falar qualquer coisa sobre taxas. Ligue para o número de atendimento ao cliente que está no verso do seu cartão de débito. Quando um representante atender, diga: quero revisar as tarifas de INSS da minha conta dos últimos 12 meses e pedir estornos conforme a política de ajuste de tarifas. Você não está perguntando se a política existe. Você está afirmando isso como um fato conhecido, porque realmente é. A abordagem altera como o representante registra a interação. Você já está em uma fila diferente antes mesmo de fazer seu pedido de fato. Então diga as 4 palavras: eu peço uma reversão. O que essa frase específica faz é usar a própria terminologia interna do banco. Estorno é a palavra usada dentro do sistema. Não reembolso, não quero meu dinheiro de volta, não tem algo que você possa fazer. Estorno, isso sinaliza que você sabe que o processo existe. Isso retira a conversa da fila de reclamações e passa para o fluxo formal de ajuste de taxas. Registro documental diferente, fluxo de escalonamento diferente, taxa de aprovação mensuravelmente diferente. A escolha das palavras faz um trabalho estrutural, não custa nada dizer da forma correta. Solicitantes de primeira vez com contas em situação regular conseguem aprovação em cerca de 75% dos casos já na primeira ligação. Após essas 4 palavras, diga: sou cliente há X anos e este é meu primeiro pedido formal. Então pare. Não preencha o silêncio.
É nessa pausa após sua última frase que as aprovações realmente acontecem. O atendente analisa a conta e o perfil para decidir sobre a isenção. Explicar mais quebra o ritmo, deixa assim. Se o atendente aprovar o estorno de uma cobrança e parar, não desligue. Peço revisão das demais cobranças sob a mesma política. A maioria dos atendentes faz só um estorno por ligação. Esse não é o limite do sistema, só o caminho mais fácil para o atendente. A maioria dos atendentes está autorizada a isentar 2 ou 3 taxas sem precisar escalar para um superior. O segundo e o terceiro pedido de estorno usam as mesmas 4 palavras, sem novo argumento ou explicação. O mesmo pedido, uma tática para ficar de olho. Alguns representantes passam a oferecer um produto quando você rebate. Cartão de crédito com proteção ao cheque especial e mudança de pacote da conta com isenção de tarifa incluída. Isso não é um estorno das tarifas já cobradas, e não é a mesma coisa. Se o atendente sugerir outro produto, redirecione, agradeça e informe que busca apenas o estorno das tarifas cobradas nesta conta. Foque apenas nas cobranças documentadas, não em produtos futuros. Momento importante aqui, se esse tipo de conteúdo é útil para você, uma inscrição gratuita ajuda a manter o canal, e realmente faz diferença. Também há uma opção de associação, caso queira apoiar um pouco mais. Membros recebem vídeos que não são publicados para o público. De qualquer forma, vamos voltar para a ligação. Pois é nessa fase que muitos acabam deixando o dinheiro para trás. Se o atendente negar novos estornos, peça para falar com o supervisor. Quero encaminhar isso para uma revisão completa da conta. Nada mais, supervisores têm uma autorização mais ampla, mais visibilidade sobre o tempo de conta e um entendimento claro do que uma reclamação formal para órgãos reguladores significa para o registro documental deles. Só o escalonamento já altera o que aparece na tela deles. Se o supervisor também recusar, diga esta frase, pois ela opera em um nível totalmente diferente de tudo o que você disse até agora. Quero registrar reclamação formal no Bureau de Proteção Financeira ao consumidor e pedir documento escrito sobre sua política de reversão de taxas. Uma reclamação no CFPB leva 5 minutos para ser feita online e não custa nada. Bancos devem responder formalmente por escrito em até 15 dias úteis. Assim que você fala essas palavras, a interação é registrada em um sistema federal de rastreamento vinculado permanentemente ao seu número de conta. A tarifa que não podia ser estornada 2 minutos antes, de repente pode ser estornada rapidamente depois dessa frase. Em grandes instituições, ninguém quer um registro regulatório federal atrelado a uma taxa de $35. Para os clientes canadenses, o órgão equivalente é o FCAC, a Agência de Proteção Financeira do Consumidor do Canadá. Quero registrar uma reclamação formal junto ao FCAC e solicitar por escrito a política de reversão de taxas. Estrutura e padrão de resposta institucional iguais. O mecanismo opera igual dos dois lados da fronteira. Mais 2 coisas que vale a pena saber antes de desligar. Os bancos registram cada solicitação de reversão pelo número da conta. Se você já teve tarifa revertida antes, o atendente vê isso, não impede nova solicitação, mas muda a abordagem. Em vez de usar o primeiro pedido formal, diga: gostaria de uma análise formal da política com base no tempo de relacionamento com o banco. O tempo de relacionamento é um dos principais critérios internos para autorizar isenções. 5 anos ou mais sem reclamações formais é um perfil de conta muito forte. Afirme isso como fato. Se for cliente há 3 anos ou mais, pergunte sobre créditos de fidelidade ao atendente. Grandes bancos costumam oferecer esse benefício. Ninguém menciona isso espontaneamente, são créditos periódicos para clientes antigos. Depósito automático ou compensação de taxas ficam no sistema até ser solicitado. A pergunta leva 15 segundos, mesmo com a conta já aberta diante deles. Mais um aspecto que a maioria das pessoas ignora completamente. Se o seu banco já adotou um modelo sem tarifas, o Capital One, o Citibank e o Ali eliminaram todas as taxas por saldo insuficiente entre 2022 e 2024, principalmente por causa da pressão regulatória que eles previram. A orientação vale para taxas cobradas antes da mudança da política. Reversões retroativas para clientes antigos são aprovadas com frequência. O dinheiro já saiu da conta, só falta solicitar. Após a ligação, confira sua conta em até 48 horas. Estornos geralmente ocorrem no mesmo dia útil, mas podem levar um ciclo de faturamento. Se o crédito não aparecer, retorne informando o nome do atendente e data da ligação. O registro permite que as segundas ligações sobre o mesmo protocolo sejam processadas mais rápido que a primeira. 8,8 bilhões de dólares, um débito de $135 por vez. De pessoas que já estavam sem dinheiro, ficando ali sem contestação, porque ninguém dizia que existia um processo documentado para pedir esse dinheiro de volta. Agora você sabe que existe. Se isso fez você economizar alguma coisa, compartilhe com alguém que já teve aquela cobrança de $35 num mês apertado. Inscreva-se se ainda não fez isso e eu te vejo no próximo vídeo.